Nesse terceiro episódio, vamos discutir sobre a cultura material e como os produtos e serviços estão interligados com ela. A cultura material se refere a todos os objetos físicos, artefatos e estruturas criadas e utilizadas por uma sociedade ou grupo cultural em particular. Ela desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, pois reflete suas necessidades, valores, crenças, tecnologia, economia e estilo de vida. É uma parte essencial da cultura de uma sociedade e ajuda a definir sua identidade e história. A cultura material e os produtos e serviços estão interconectados, pois a cultura material é uma manifestação tangível da cultura de uma sociedade, influenciando e sendo influenciada pelo desenvolvimento e consumo de bens e serviços, desempenhando um papel importante na maneira como as pessoas vivem, se identificam, se relacionam com o mundo ao seu redor. Esse podcast é apresentado e roteirizado por Lair Silva e Melissa Esperantil. A edição é por conta da AudioTune. Olá, olá! Oi, Tudo Melissa! bem, Tudo ótimo? Como é que estão as coisas? Além do calor, que tá grande aí no Brasil todo. Exatamente, no dia que estamos gravando, está um calor infernal, para não dizer outra coisa, mas tudo bem, eu estou no ar-condicionado nesse momento, então tá ok. Então vamos lá. Então vamos lá. Então hoje a gente vai conversar sobre cultura material. Então a gente começa, definindo o que é cultura material, né? E como que a gente vai conversar a partir dessa definição nesse episódio. Então a cultura material se refere ao conjunto de objetos físicos criados, utilizados e modificados por uma sociedade ou um grupo humano ao longo do tempo. Isso pode ser ferramentas, utensílios, edificações, obras de arte, roupas, móveis e qualquer manifestação tangível da cultura de um povo. A cultura material é parte da vida cotidiana e aí faz parte das práticas sociais de uma comunidade. E através da cultura material a gente consegue compreender valores, crenças, tecnologias, economia e interações sociais. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre artefatos e objetos. A palavra artefato, ela vem do latim e significa arte mais factum. Então, é qualquer objeto produzido pelas artes mecânicas. Na arqueologia, é um objeto ou parte dele que é feito pelo homem e que fornece indicações de que ano de que época esse objeto pertenceu. Objeto, por sua vez, é toda e qualquer entidade física criada por nós, seres humanos, que pode ser qualquer coisa material, inclusive mercadorias e bens de consumo. Nesse episódio, utilizaremos essas palavras como sinônimo, assim como fez o autor Berg em sua obra Os Objetos que Significam. O que os objetos significam? Uma introdução à cultura material. Eu acho que fica bem útil, assim, bem mais fácil para o nosso ouvinte entender esse conceito de cultura material através de um exemplo, né? Eu acho que quando a gente traz exemplos, ajuda nessa compreensão. E o exemplo que me vem à cabeça, que é um exemplo contemporâneo e que tem tudo a ver aí com a cultura brasileira e que eu acho muito a cara do Brasil, de norte a sul, é o Tupperware, né? Que é um objeto físico, que é um objeto também, que apesar de ter a sua origem nos Estados Unidos, existe toda uma legião de fãs da marca e dos produtos Tupperware aqui no Brasil. É muito engraçado, inclusive, de como isso passa de geração a geração, porque eu vou deixar meu filho na escola e eu vejo as crianças em massa descendo com a garrafinha da Tupperware. Então, a gente vai para a universidade, assistir aula e tudo, e você vê as pessoas andando com aquela garrafinha da Tupperware padrão, assim, nas suas bolsas do lado. Então, é bem interessante.
Isso me faz lembrar, né, assim, a minha mãe gosta bastante de Tupperware, daí quando era mais nova, que tinha que levar alguma coisa, né, levava em algum churrasco, e ela já falava, ó, a minha Tupperware, não esquece a Tupperware. Nossa, você chegava em casa, podia chegar sem um braço, mas você não chega sem a Tupperware. É, mais ou menos isso. E assim, existe consórcio, né? Então, eu conheço uma pessoa que faz há poucos dias, me falou que ela está fazendo um consórcio, pagando o carnê de consórcio da Tupperware. Então, tem uma autora brasileira, que é a Lívia de Souza, que ela estudou uma hiperconsumidora de Tupperware, né? Então, ela passa por esse objeto, que é um objeto material, ela vai discutir o significado simbólico, o que isso significa, né? Por que a tua mãe, por exemplo, preferia que tu chegasse sem um braço, mas viesse com o Tupperware dela do churrasco. Então, qual que é o significado simbólico disso para ela, né? E qual que é essa relação que ela estabelece com esse consumidor. E aí ela vai falar também como esses encontros e como esses significados e essas relações das pessoas com as coisas, elas auxiliam na construção da identidade do consumidor, e o consumidor também atua na construção da identidade da marca. E é até interessante, dando um spoiler aí do texto e do artigo que a autora vai trabalhar, porque no final, a pessoa que ela acompanhou nem era mais uma hiperconsumidora de Tupperware, mas através do consumo do Tupperware, ela aprendeu a ser consumidora de outras coisas. Então, ela mesma já se identificava como a louca do enjoei, né? Então, assim, ela foi mudando. Então, tem um professor, um autor que a gente usou bastante aí durante o doutorado, que é o professor Daniel Miller, né, que é uma referência nessa área de cultura material. Depois todas as referências vão estar lá na nossa descrição. Então ele faz muito esse exercício de enxergar o consumo a partir dessa perspectiva contemporânea, né? Então, para cultura material, e quando a gente fala artefato, não ficar vinculado apenas aos sarcófagos, a coisas muito antigas e muito distantes de nós. A gente fala de cultura material, ela está presente aqui na nossa contemporaneidade, sim. É bem interessante, porque essa problematização, ela começa a partir do momento que a gente para pensar que a palavra consumo, frequentemente, é associada com a destruição de alguma coisa, né? Com a destruição dessa cultura material. Então, seria maligno, de certa forma, pensar em consumo. Então, para a gente conseguir ter um olhar diferente dessa perspectiva, é importante a gente dialogar com campos como a história, como a sociologia, como a antropologia, né? Na verdade, Melissa, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, sim, algumas outras vezes, mas uma das minhas maiores inquietações, quando eu comecei a estudar cultura e consumo e cultura material, que é um conceito muito importante para a gente, é que eu fiquei imaginando se isso seria, assim, um eufemismo, uma palavra bonita, para promover o materialismo. Até que eu entendi, de fato, que é o oposto. Através da perspectiva da cultura e consumo, a gente consegue entender a nossa humanidade, quem somos, né? Então, estudar os objetos materiais, eles ajudam na compreensão de quem somos nós enquanto sociedade. Então, a gente trabalha de algumas especificidades até criar uma compreensão mais profunda desse processo, né, que essa humanidade, a nossa sociedade, ela vai ser inseparável da sua materialidade, e aí eu achei beleza nisso, assim, achei que para mim fez sentido. Sim, com certeza, e aí, falando, né, já que você deu essa introdução e falou da sua inquietação, a gente tem que lembrar que a gente está falando de cultura material a partir da perspectiva da cultura e consumo. E aí a gente pode entender que a cultura material reflete a identidade de um grupo humano, né? Então a gente consegue perceber um pouco da identidade e o consumo, a teoria da cultura e consumo aborda muito a questão do consumo como identidade, né? Como identificação. Então uma coisa que a gente quer, né? A gente trazendo novamente exemplos, um exemplo muito legal de cultura material é o sari.
O sari ficou conhecido aqui no Brasil através da novela O Caminho das Índias, principalmente através da personagem Maia, protagonizada na época pela Juliana Paz. Então, né, fez muito sucesso. E o sari é um símbolo de como uma indumentária sobreviveu e floresceu como uma roupa cotidiana, enquanto a maior parte do mundo adotou roupas ocidentais. E aí eu trago um estudo bem interessante da Mukulika Banerjee e do Daniel Miller, que ele é o orientador dela, né, nessa tese de doutorado, e eles fazem um estudo do sari. E eles estudam a população indiana e mulheres de várias classes sociais, desde as empregadas domésticas até as atrizes de cinema, e cada uma tem a sua relação com o sari, né? Assim, enfim, as mães, uma coisa que me chamou a atenção foi as mães, né? Como as mães lidam com os bebês com o sari. Ora elas usam para cobrir eles, ora para embalar, ora para brincar de esconde-esconde, ora para limpar a boca, enfim. Hora para, né, pegar coisa quente do fogão, enfim. É muito interessante essa questão do sari. Você me falou, né, Laí, que você tinha procurado o sari aqui, né, no Brasil para comprar na internet? Eu procurei, assim, eu sou uma entusiasta de culturas em geral, gosto muito da cultura indiana, li há pouco tempo A Pintora de Henna, que é um livro de uma autora indiana, tô lendo agora o segundo livro, é uma trilogia, recomendo inclusive, e aí eu fui procurar o que fazia, como é que a gente comprava sari, e é uma coisa difícil de encontrar, porque muitos sites de compra, na verdade, eles vão levar a gente para Shopee, né, para fazer compras do exterior, mas localmente difícil, achei 1 ou 2 fornecedores brasileiros. Sari é um tecido de 6 metros, né, e aquele tecido lá de 6 metros tem toda uma maneira de você amarrar e utilizar, mas assim, eu acho esse exemplo do sari assim, muito propício, né, porque é uma indumentária que é utilizada no dia a dia, não é só uma roupa de festa, né, então como isso resistiu, né, à ocidentalização, então eu acho um exemplo fantástico. Outro exemplo que aí você deve concordar, né, porque você morou na Itália, conhece de viver, não só de ouvir falar e de ler a questão da alimentação e da culinária e os significados disso na tradição italiana. E então, quando a gente fala de alimentação e de comida, a gente está falando também de elementos materiais. Isso é também cultura material, né? Então, a cultura alimentar ali, no caso da Itália, ela é central, tanto para a forma como o italiano vai perceber essa identidade dele, né? E a identidade nacional, inclusive essa italianeidade, que a gente pode chamar, aí num contexto mais global. Então, de uma forma mais ampla, assim, né, é carregado desse simbolismo, das práticas, e que vão explorar essa troca entre o que é local e o que é global. Então, em qualquer lugar do mundo, a gente vai comer pizza e vai ter essa referência italiana, por mais que a gente tenha as licenças poéticas aí, e tenha, né, pizza de carne seca aqui no Brasil, mas a gente tem essa referência muito forte. Por pizza de estrogonofe. Exatamente, mas assim, no contexto italiano e para o italiano, e o comer tem todo um significado, eu acho que é bem a cara deles, eu acho que traduz muito essa questão que a gente está conversando aqui, né, dessa materialidade também. A Roberta Sassatelli tem um livro, né? A gente falou da Roberta Sassatelli em episódios anteriores e do podcast, e ela tem o livro que é Italian and Foods. Exatamente, porque ela é italiana, né, a Sassatelli, e aí o se alimentar na Itália, ele vai muito além de nutrição, né, ele é praticamente um ritual, e tudo faz parte, né, os ingredientes fazem parte, os utensílios fazem parte. Quando eu morei na Itália, não tem muitas comidas congeladas, as pessoas não usam muito micro-ondas, porque o cozinhar faz parte, né, e aí a gente trazendo para o nosso contexto, assim,
de marcas, né, e de mercado, o Italy, não sei, né, se você já teve a oportunidade de ir no Italy, mas é um mercado, restaurante, escola italiano, né, que vende produtos italianos, e ali eu fui na unidade de São Paulo, ali tem de tudo de produtos italianos, e eles também têm a escola de culinária, eles têm restaurantes ali dentro, várias ilhas de restaurantes diferentes, você pode comer o peixe, né, a carne, a massa, a pizza, enfim. E também como representa, né, porque a primeira loja foi aberta em Turim, em 2007, e hoje eles já têm lojas espalhadas por vários lugares do mundo, e também isso representa essa questão, né, da identificação da culinária italiana, que é tão famosa, assim, né, e se você for olhar, a Itália é um país muito pequeno, mundialmente falando, só se fala italiano na Itália, não é um país que conquistou territórios, enfim, e como a culinária deles é famosa, né, assim, é uma coisa bem impressionante. E aí, para a gente continuar o papo e falar sobre cultura material também, que as edificações e as coisas antigas são importantes, a gente traz também um exemplo das pirâmides do Egito, que é um exemplo histórico, né, um exemplo extraordinário de como também a cultura material é expressa através da arquitetura e construção, que talvez é a primeira coisa que a gente pense com cultura material, né. Primeira coisa das pirâmides do Egito é o simbolismo que está presente, né, nas pirâmides, porque eram estruturas monumentais, né, construídas como túmulos para os faraós, que eram figuras importantíssimas, então dá toda uma conotação religiosa e da grandeza desses faraós. E como eles acreditavam que havia vida após a morte, que de alguma maneira, né, todo mundo voltaria, esses faraós, eles tinham que ser conservados de uma maneira, né, muito bem feita, né, que os corpos ficavam lá. E aí ainda tem, né, falando em cultura material e as pirâmides, a questão da engenharia avançada, porque até hoje, né, os estudos mostram que a construção das pirâmides demonstra um alto nível de habilidade técnica, e que foi alcançado numa época muito remota, que foi na época que as pirâmides foram construídas. A precisão com que as pedras foram cortadas e posicionadas, né, o conhecimento científico que se deu para isso, a organização do trabalho, porque foi necessário recursos humanos, né, uma grande quantidade de recursos humanos, desde trabalhadores braçais até especialistas em construção, e o desenvolvimento de técnicas construtivas, como a extração e transporte desses blocos de pedra, né, eles usaram muitas ferramentas para realizar as pirâmides, a construção das pirâmides. É incrível, né, porque eu acho que as pirâmides, elas não são apenas exemplo de estruturas que são impressionantes, mas elas são testemunhos tangíveis dessa cultura material de uma civilização, que é a civilização egípcia, e reflete, né, pense um objeto, né, uma estrutura arquitetônica, ela reflete essa religiosidade, quantas coisas você falou aí, né, habilidade técnica, organização social, visão de vida após a morte. Então, eu acho que esses exemplos, eles não, que a gente foi dando aqui, né, não vão se restringir só a essa antiguidade. Então, a gente falou aí das pirâmides, mas falou também da comida italiana, falou também do sari, né. Esses dias eu estava vendo um artigo de cultura e consumo na Rússia, russo, escrito por uma autora que é a professora Olga Kravitz, e ela deu um exemplo de um queijo, eu nunca experimentei, né, é um queijo russo, ele me pareceu, assim, esteticamente, com um polenguinho, daquele jeitinho, um queijinho processado, quadradinho, né, ele se chama drusba, deve ser assim a pronúncia, porque eu tentei ouvir assim,
internet para ver se estava certa, mas ele, na verdade, o texto dela foi estudar a construção de um monumento em homenagem a essa marca. Então era uma marca tão importante, e naquele momento histórico que o monumento foi erguido e tudo, ele tinha um significado. A Rússia estava passando por várias revoluções, e era tão importante essa manutenção da identidade nacional, que foi erguido um monumento em homenagem a esse queijinho, que era a cara deles, né? Então, assim, como algo que a gente consome, isso vai tomando uma importância não só do gosto do consumidor em particular, mas de toda uma sociedade, né? Em marketing até a gente chama isso de iconização da marca, né? Quando a marca se torna um ícone tão forte, né? Isso acontece através de criação de mitos, de histórias, que vão se perpetuando aí de geração em geração, numa interação entre, claro, a classe empresária, mas os consumidores também. Hoje, né, no nosso contexto, influenciadores de marca, que hoje são influenciadores digitais, mas antes existiam outros tipos de influenciadores, né? Então é legal pensar que esses exemplos, eles vêm permeando aí a história da humanidade, né? A cultura material, ela está permeada na própria história da humanidade. E nos dias de hoje, eu acredito que isso também é um reflexo muito grande da nossa cultura e dos nossos valores. Continuam sendo. Então, determinados produtos aí vão ser criados com base nas preferências, nos valores de uma cultura, vão exprimir essas prioridades e os interesses da sociedade também. E essa interação com as pessoas, onde esses objetos estão vinculados. Eu falei desse exemplo da Rússia, mas eu nem de fato precisava viajar tão longe, porque aqui no Maranhão a gente tem um elemento icônico, né? Quem nunca experimentou precisa experimentar, que é o Guaraná Jesus, né? Que seria um ícone cultural. É um refrigerante cor-de-rosa, que esse ano, inclusive, ganhou o título. Ele tem 96 anos, então, assim, tá indo para o centenário, e ele ganhou o título de Patrimônio Histórico e Cultural do Maranhão, em uma cerimônia, né? Então, é uma bebida docinha, com toque de cravo e canela. Ele é cor-de-rosa, nasceu lá em São Luís do Maranhão, conquistou o coração dos maranhenses. Eu lembro que eu fiz graduação na Universidade Estadual do Maranhão, e lá o Guaraná Jesus é produzido pela Coca-Cola, e o faturamento do Guaraná Jesus era maior que o da Coca-Cola, né? Então, em rede de fast food, tem lá a opção do lado da Coca-Cola, o Guaraná Jesus para a gente consumir. Então, aqui em Londrina, eu também consigo pensar vários ícones, assim, da cidade, tipo a costela assada do Gelobel, que é uma comida bem típica do sul do Brasil, e aqui tem um restaurante que faz isso divinamente bem. O pastel com vitamina da Rua Sergipe, que é uma rua bem movimentada aqui no centro da cidade, que vende um pastel com vitamina maravilhoso. O suco da rodoviária, aqui na nossa rodoviária de Londrina, tem um suco que é maravilhoso, e que as pessoas vão à rodoviária para tomar suco, que são verdadeiros patrimônios locais. Aí em Maringá também tem alguns ícones desse, Mel? Olha, eu vou pensar no cachorrão prensado, eu acho que não tem como. Eu tirei até, quando a gente estava, né, roteirizando esse episódio, eu fiquei pensando muito nisso, como o cachorrão, ele é icônico aqui na cidade. E eu encontrei alguns dados no site da Maringá Histórica, que é um alimento consumido nas ruas, né, é uma comida de rua. Existem alguns números que eu peguei, né, no site da Maringá Histórica. Existem quase 200 pontos de comercialização entre carrinhos móveis e estabelecimentos fixos, e alguns ingredientes que já são clássicos, assim, incorporar, indispensáveis, assim, quando você, né, consome o cachorrão, que é a maionese verde, e a tubaína, ou a sodinha, ou o refrigerante, né? Então, enfim, qualquer um. E é engraçado porque, assim, não foi Maringá que inventou a prensa, né? Não foi aqui. Mas o cachorrão, ele se difundiu como algo muito maringaense. Até tem uma lanchonete em São Paulo, chamada Dogão da Genésio, prensado de Maringá.
e uma em Catalão, em Goiânia, que o estabelecimento se intitula Prensado Maringá Lanches. Então, ou seja, né, o prensado, ele acabou virando maringaense, né? Então, é um fato de identidade também, e de produto. E continuando falando, né, sobre como os produtos e serviços estão ligados à cultura material, uma outra coisa é a questão da tecnologia e inovação. Porque o que acontece, né? Os produtos e serviços, eles desenvolvem de acordo com o estado da tecnologia e da inovação de uma cultura. Então, novos produtos surgem a partir de resultados tecnológicos. E aí, isso altera a forma de como que as pessoas vivem, e interagem e consomem. Uma das coisas se a gente for olhar, por exemplo, o frango. O frango, né? Antigamente, ele era criado e né, minha mãe fala, a gente brigava pela coxa de frango. Hoje em dia, isso ninguém mais briga pela coxa de frango, porque a gente compra a coxa de frango, bandejinha no mercado, tem a coxa para todo mundo. O que isso aconteceu? Aconteceu que teve uma modificação nos meios que se produzem frango, nos meios que se abatem, no meio, né, que cortam, que distribuem, e isso faz com que o consumo também seja modificado. E aí a gente quer trazer, né, trazendo agora um estudo aqui da Georgiana Luna Batinga, do Marcelo Rezende Pinto e da Ludmila de Vasconcelos. É um estudo sobre a Apple. Na verdade, é um estudo que eles discorrem sobre uma biografia da marca Apple, levando em consideração quantos atores não humanos interferem nas experiências de consumo, especialmente através de identificação e simbolismo. Então, assim, o pressuposto teórico desse artigo é uma reflexão proposta que é como a influência, como que o mundo material o mundo material influencia na vida dos humanos. Então, eles analisam todas as alterações de produtos oferecidos, como esses produtos se modificaram, como eles modificaram a marca e, consequentemente, como modificam as questões de consumo envolvendo a Apple e, é claro, respinga em outras marcas. E tudo isso, eu acredito também que tem muito a ver com esses rituais e essas práticas culturais, né? Porque a gente vai criando rituais. Esses dias nas caixinhas das nossas redes sociais, em falar nisso, sigam a gente lá nas nossas redes, compartilhem as dúvidas de vocês. Alguém perguntou pra gente justamente sobre o celular e isso, né? Essa quantidade de trocas que sempre está fazendo e agora que está muito mais frequente, enfim. É porque quando a gente consome alguma coisa, a gente consome também dentro de rituais, dentro de práticas, né? Então, por exemplo, cerimônias de casamento, aqui no nosso contexto ocidental, é um exemplo fácil da gente conseguir visualizar essas práticas do consumo, né? Onde a gente vai comprar o vestido, alianças, a decoração, os serviços, né, de fotografia, as festas associadas a esse casamento, que muitas vezes às vezes no mesmo local, uma festa, se você fala que é de casamento, ela vai ter o preço 2x para a mesma quantidade de pessoas de uma festa que não é de casamento, né? Então, isso acontece também, né, por conta dessas práticas culturais da gente que envolvem essa nossa cultura material e os produtos que a gente consome. Antes, por exemplo, a gente tem alguns exemplos no passado que talvez nem tão distante assim, porque eu lembro de comprar roupa, de comprar o tecido ainda, levar na costureira, né, época de Natal, agora novembro a gente estava no fervo, de comprar o tecido e levar, né, e isso modificou com o tempo. Então, claro que ainda existem as costureiras hoje, mas é um trabalho bem mais artesanal, existem outras opções, né, que é comprar roupa pronta. As roupas que eram feitas sobre medidas, agora estão aí para serem compradas. Não, com certeza, né? Eu lembro quando eu era criança também, a gente tinha costureira que morava no bairro que a gente morava. A gente fazia, né? Comprava as coisas e fazia. Algumas coisas, né? Algumas questões que fizeram com que essa prática foi, né, sendo deixada de lado, né, principalmente a industrialização e produção em massa, né, cada vez mais a produção em massa, né, padronização de tamanhos,
né? A gente abordou um pouco que no início quem consumia era a nobreza, né? Então, assim, as pessoas não faziam roupa com um saco de estopo, que era o que tinha. Quando a burguesia começou a consumir, aí que veio a Revolução Industrial, que aí, né, que o consumidor, que a gente vai falar nisso no próximo episódio, vira um ser desejante, enfim. Então, isso fez mudar tudo, né? E aí agora, né, a industrialização e a produção em massa, a padronização dos tamanhos, como eu falei, o custo, né, hoje, antigamente, quando eu era criança, às vezes era mais barato comprar o tecido e levar na costureira. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já tem acesso, né, aí, ao varejo, ao comércio eletrônico, né, a sites chineses, enfim. Isso faz com que as roupas produzidas fiquem mais acessíveis. E mudanças, né, na nossa percepção, porque a moda modificou muito. Há 20, 30 anos atrás, as modas lançavam 2 coleções anuais, né, 3 no máximo. Hoje elas lançam 8, elas chegam a lançar 8, 10 coleções. Então, tudo ficou muito mais veloz, né? Até algumas redes de fast fashion no Brasil, existem mapeamentos que mostram que elas chegam a lançar 50 microcoleções durante o ano, olha lá, imagina. 50 microcoleções, é muita coisa, né? Muita coisa. E agora a gente faz essa pequena pausa, em um breakzinho, para falar um pouquinho sobre a nossa dica cultural desse episódio. Então, a nossa dica cultural desse episódio é: visite um museu. Né, os museus, a gente acredita muito aqui no Cultura e Consumo Pod, que cultura, consumo e arte andam de mãos dadas, né, de mãos dadas, e pra gente é um elemento importante. Então, é essa a razão da gente fazer a nossa dica cultural. Então, os museus em si, por que a gente está dando essa dica especial? Porque o museu ele tem uma relação muito íntima com essa cultura material, né? Uma vez que eles vão desempenhar esse papel na preservação, na exibição, na interpretação dos objetos, dos artefatos que vão constituir essa cultura material de uma sociedade. Então, em Maringá, existe o MUD, que é o Museu Dinâmico Interdisciplinar, que fica dentro da Universidade Estadual de Maringá, que vale a pena a visita. Eles têm várias atividades, tem toda uma programação que você consegue consultar. Igualmente, em Londrina, a gente tem o Museu de Ciência e Tecnologia da UEL, ele é constituído por 3 setores, parte deles está dentro da própria universidade, e outros, que é o Observatório Planetário, está aqui no centro, né? Depois a gente tem outro que vai ter na região do Planetário, que vai estar no centro da cidade, e a gente também tem dentro da universidade. Inclusive, do lado do Planetário tem o Museu Histórico de Londrina, então já vai fazer o passeio no Planetário e aproveita para ir no Museu Histórico, vale super a pena, tem muito ali da nossa história, e de quem a gente é também, né? E também a gente gostaria também de mencionar aqui nesse episódio o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A gente chama a atenção da importância dos museus na preservação, né, e exposição do patrimônio cultural de um país, de uma cultura. O Museu Nacional do Rio de Janeiro é localizado na Quinta da Boa Vista, é uma das instituições culturais mais importantes no que diz respeito à cultura material. Ele abrigava uma vasta coleção de artefatos, objetos, que representava a rica diversidade cultural, histórica e natural do Brasil. E esse museu sofreu um terrível incêndio em setembro de 2018, causou danos significativos à coleção, mas ele ainda é um local relevante para a gente entender a cultura material do país. É isso aí. E agora, já seguindo aqui para o nosso último bloco, não tem como a gente falar de cultura material sem a gente pensar no nosso mundo contemporâneo e na revolução digital, né? E tudo que vem acontecendo, a digitalização das coisas, dos objetos, é importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Então, com essa revolução digital, a forma como a gente consome produtos e serviços, claro, foi alterada. Então, ela
trouxe essas transformações que foram profundas, através, claro, da internet, principalmente, depois dos dispositivos móveis, né, até determinado momento ter um computador pessoal era uma coisa muito cara. Eu sou da época da internet de escada também, que você tinha que ficar depois de meia-noite para pagar um pulso, enfim. Mas isso veio relativamente, alterando muito rapidamente, né? As plataformas online também, como vieram se estabelecendo, têm revolucionado a maneira como a gente interage com esse mundo comercial, com as marcas, e vem ditando esses padrões de consumo aí. Isso acontece, né, dentre outras razões, por alguns fatores, né? Então, não é mais que a materialidade, os objetos materiais em si, não só objetos digitais, não é que eles não tenham mais importância, mas é que a maneira de se consumir e a possibilidade de, talvez, em alguns momentos, consumir aquele objeto materialmente, outras vezes digitalmente, são opções que vêm sendo oferecidas para esse consumidor. Grande parte por conta da acessibilidade e da conveniência. Então, muitas pessoas que não tinham acesso a determinados itens passaram a ter, passaram a poder comprar, a escolher. Então, a gente tem serviços de streaming, por exemplo, né? Então, assim, nossa, talvez algumas pessoas só conseguissem assistir um filme se fosse a um cinema, ou, né, ou tivessem uma TV paga, e agora com os canais de streaming, às vezes eles conseguem até compartilhar e usufruir disso. Aplicativo de entrega de alimento, né, a gente tem aqui localmente o Aikifome, que é uma plataforma que trabalha aí com donos de restaurantes, entregadores, e que tem foco principalmente o interior do Brasil, né? Então, assim, não são só experiências que a gente tem, porque a nossa tendência às vezes é pensar nessas grandes redes que estão fora do Brasil, mas aqui dentro do Brasil a gente tem casos que são muito relevantes, né? Eles estão super presentes aí nas redes sociais, né? E auxiliaram aí nessa formatação desse mercado delivery, né? Inclusive são cases, assim, de sucesso de marketing para a gente estudar. A personalização é uma outra situação que veio alterar como que essa cultura material, como a gente lida com isso, né, e com esse conceito. Através da Big Data, análise de dados, coleta de informações, eles vão permitindo que as empresas personalizem as ofertas. Então, assim, a gente está na véspera da Black Friday, que no Brasil nem era tão tradicional, mas que a gente começou a importar isso aí dos Estados Unidos, e eu já comecei a receber essa semana, assim, N anúncios com base no quê? Com base no que eu habitualmente compro ou pesquiso na internet, né? Tem até um documentário muito bom, também recomendo, que é o Dilema das Redes, né, que vai falar sobre esses algoritmos, essas indicações, está disponível na Netflix. Então, recomendo que vocês vão entender um pouquinho sobre essa questão de personalização. Ainda na linha de raciocínio, né, a gente fala sobre, também dá para falar sobre os mercados de compartilhamento e economia colaborativa. Super. Que são plataformas digitais que eles possibilitaram o surgimento de novos modelos de negócios, né, com compartilhamento de carros, acomodações, permitindo que as pessoas utilizem recursos de uma maneira diferente. Um exemplo que eu vou dar aqui é o BlaBlaCar. Alguém já pegou o BlaBlaCar? É um aplicativo de carona. E a gente falando dessa economia colaborativa, a gente já vem falando, né, já fala também do impacto na propriedade física. Por quê? Porque quando a gente compartilha, a posse física dos produtos, ela acaba sendo menos prioritária para as pessoas. Então, aumenta-se o aluguel, né, como o compartilhamento de stream, né, quando a gente, do cinema, veio o videocassete, depois o DVD, né, a gente já começou a alugar, né, já não tinha uma propriedade, mas hoje ainda, né, a maneira que as coisas estão se desenvolvendo, existe ainda mais essa mudança de mentalidade para coisas maiores, né, para posses maiores, como carro e casas.
A Localiza já tem um programa de carro por assinatura e já existe uma imobiliária chamada Housee, que também faz aluguel por assinatura. Ou seja, você assina e você pode morar. Eles têm prédios, né? Em Maringá eles estão chegando. Mas eu sei que eles têm alguns prédios em São Paulo e você pode morar, né, cada mês em um lugar assinando o mesmo aluguel. E ali já tem várias coisas inclusas nesse aluguel, como Netflix, serviço de lavanderia, limpeza, enfim. Então, como as coisas estão caminhando, né? Nossa, eu nunca andei de BlaBlaCar. Mas tenho amigos no doutorado que usa, né? Muitos, assim, faziam esse trânsito Londrina-Maringá bastante utilizando. Tenho amigos que assinam carros por assinatura, que são usuários mesmo, né? Então, assim, né, tudo isso acho que são exemplos de produtos e serviços que foram radicalmente transformados, ou às vezes até mesmo substituídos, né? Com o decorrer do tempo, né, com essa passagem. Né, o streaming que a gente deu foi um exemplo, comércio eletrônico, dentre outras coisas. Eu acho que o exemplo que também é muito emblemático para a gente é a música, né? A música, como a gente consumia música, a necessidade da vitrola, dos discos de vinil, isso foi transformado, né? Para serviços como Spotify, Apple Music, Amazon Music, então isso foi muito revolucionário. Com certeza, né? E aí, se você for pensar na música, a prática de escutar música, ela, nossa, sofreu transformações radicais, impulsionada pela evolução da cultura material ao longo do tempo. Então, assim, os meios de reprodução, primeiro a gente reproduzia, né? Primeiro só era ao vivo, depois vieram os fonógrafos, as vitrolas, as radiolas, depois os toca-fitas, os toca-CDs. E aí, quando veio o Walkman, foi quando a gente começou a portar as músicas, né, para onde a gente quisesse. E hoje, a gente tem uma diversidade, né, imensa, porque a gente tem serviços como o Spotify, YouTube, Deezer, enfim, vários deles que a gente escuta qualquer música de qualquer tipo, né? E podcasts também. A gente tem, então, e podcasts, isso é muito importante, porque, por exemplo, eu na academia escuto o meu podcast, né? Quando eu vou na academia, eu amo podcast, eu escuto vários podcasts, e aí, malhando com um fone Bluetooth, que eu deixo o meu celular longe e eu consigo malhar. Então, olha só, né, a diferença que isso fez, né? Eu acho que toda a dinâmica, né, Melissa? Imagina, antes a gente entrava dentro do carro ou com o CD, com a fita primeiro, cassete, depois com o CD, depois a gente começou a colocar isso em pendrive, e agora a gente entra... tá digitalizada essa experiência, né? O que, claro, também tem um impacto na própria indústria, né? Então, a indústria musical, ela precisou acompanhar essa mudança, né? E as pessoas passaram, ao invés de comprar o CD, ter assinaturas para acessar as plataformas, né? Os serviços de streaming, e em detrimento da posse física. Então, ao invés de ter essa posse física, você passou a ter aquela sua música, e as pessoas ressignificam isso, por exemplo, criando playlist. Então, eu não tenho mais o CD, mas eu tenho a minha playlist, é uma posse. Exato. Né? Cultura material também, é uma cultura material digital. E então, você compartilha a playlist comigo, né? E eu julgo pessoas pela playlist que ela tem, essa playlist. Rola isso. No final do ano até tem até o que você mais ouviu, as pessoas compartilham nas redes sociais. É isso aí, muito legal. É isso aí. A gente chega, né, no fim desse episódio. Nosso intuito era trazer um pouco a cultura material aqui para o contexto da cultura e consumo. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as nossas referências estão na descrição do episódio. A gente volta o mês que vem falando dos consumidores, né? Quem são, como vivem, onde vivem, o que fazem. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.